canal História para Enem, onde resolvemos aqui as questões de História Geral dos Enems passados. Na última aula, nós abordamos questões sobre a história da África. Na aula de hoje, falaremos sobre as questões da América pré-colombiana. Serão abordadas questões de 2010, 2013, 2016 e 2018. Para entendermos um pouquinho melhor e podermos resolver essas questões, precisamos entender alguns significados. Primeiro, índios. O navegador italiano Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a chegar à América em 1492. Os europeus chamaram os habitantes que encontraram na região de índios, porque pensavam que tinham desembarcado na Índia, dentro da Ásia. Eles vão trazer novas plantas e animais, como o cavalo, que provocou grande mudança na vida dos nativos. Grupos montados a cavalo podiam viajar longas distâncias e caçar mais facilmente do que a pé. Os nativos receberam muito bem outros produtos, como espelhos, facas e ferramentas de metal. Mas o europeu também trouxe doenças como o sarampo e a varíola. Muitos nativos não resistiram a essas doenças porque nunca haviam sido expostos às mesmas. Eles não tinham anticorpos contra as doenças trazidas da Europa. Por isso, muitos povos foram rapidamente dizimados. Os europeus vão chamar todos os habitantes que viviam na América de índio, desde que eles não fazendo distinção entre os seus povos, todos eram os índios, desde os tupis aqui no Brasil, os guaranis, aos astecas no México e aos apaches na América do Norte, todos eram considerados índios, devido a se acharem superiores intelectualmente aos diversos povos que aqui tinham. Por isso, os europeus vão chamar todos de índio, não faziam distinção dos diferentes grupos como acontecia na Europa, quando nós temos os franceses, os bálticos, germanos, entre outros. Entre os índios mais antigos, nós vamos ter os astecas, que foram uma civilização pré-colombiana e desenvolveu-se na Mesoamérica. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localização, onde hoje fica a cidade do México, a capital do país. Os astecas ficaram conhecidos por formar uma civilização com um estilo de vida sofisticado. Foram dominados pelos espanhóis em 1521. A sociedade asteca era marcada pela diversidade e hierarquização. No seu auge, a civilização asteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os astecas exigiam impostos dos povos sob seu domínio, e esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. A cessão de seres humanos como escravos para sacrifício também era aceita pelos astecas como pagamento. Os astecas mantiveram o seu império até 1521, pois nesse ano sua capital foi conquistada pelos espanhóis, liderado por Hernán Cortés. Os espanhóis chegaram à região em 1519 e iniciaram o processo de conquista e colonização do Vale do México. Os astecas na época eram governados por Moctezuma II. Os espanhóis aliaram-se com outros povos indígenas inimigos dos astecas e formaram um grande exército que atacou Tenochtitlan em 1521. Após a conquista dos astecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome do vice-reino da Nova Espanha. É importante lembrar que o processo de centralização política das sociedades indígenas na América Espanhola ocorreu através de guerras e submissão de alguns povos por outros povos, nunca através de um processo pacífico. Os incas foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um vasto império na região andina. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem a parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Os incas, assim como os astecas, constituíram uma civilização complexa, notabilizada pela construção de um enorme sistema de estradas. Essa civilização desapareceu a partir da conquista realizada pelos espanhóis no século XVI. Os incas construíram um império que era baseado num sistema de governo conhecido como teocracia. Nesse sistema político, o governo sofre forte influência das crenças religiosas. No caso dos incas, o Sapa Inca era visto como um descendente do Sol e, por isso, possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca chegavam, inclusive, a interferir na vida das pessoas e a determinar quando poderiam casar, viajar e mudar para outras áreas do Império. Além da grandiosidade territorial, o Império Inca era caracterizado pela grande diversidade de povos e de culturas, dominadas pelos incas, quechuas.
Estima-se que o Império Inca possuísse em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Nessa vasta população existia pelo menos 30 idiomas diferentes. Os Incas, assim como acontecia com os astecas, tiveram sua decadência precipitada com a chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram às terras dos Incas, encontraram o império dividido entre os dois filhos de Huayna Capac, o último Sapa Inca, que havia morrido por volta de 1525-1527. Seus filhos Huarca e Atahualpa disputaram entre si a sucessão do poder e por isso travaram uma guerra que enfraqueceu o império. Os historiadores registraram, por exemplo, o acontecimento de uma grande batalha em Quito que levou ao aprisionamento de Huarca. O conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveitou-se dessa divisão dos Incas e realizou a conquista do império. Após essa revisão sobre os índios, os astecas e os incas, vamos agora resolver as questões. No Caderno Amarelo 2016, nós temos a questão 18, que traz dois textos sobre a palavra índio surgida pelos, então, europeus. O texto 1 diz o seguinte: documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, o termo negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. O texto 2 diz o seguinte: índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, indivíduos de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão dispares quanto os tupinambás e os astecas. O enunciado diz o seguinte: ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da índio, como dito no início da aula, é o conceito construído no processo da conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com os nativos da terra, os indivíduos de outras culturas, como os espanhóis, os portugueses e franceses e até os anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão dispares quanto os tupinambás e os astecas, ou seja, a compreensão etnocêntrica da população europeia vai fazer com que os povos conquistados não tenha essa cultura para eles. Sendo assim, eu vou responder a letra C, pois a designação de índio revela a compreensão etnocêntrica acerca das populações da América, ou seja, todos são índios, mesmo que sejam de grupos diferentes. Como acontece com os europeus, cada grupo é um grupo diferente, não é da mesma raça. Para eles, os apaches, os astecas, os índios, pinabás, os guaranis eram tudo da mesma raça. No Caderno Amarelo 2013, a questão 41 traz uma poesia sobre o fim da civilização asteca. O canto triste dos conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. O texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado ao... Quando os espanhóis desembarcaram na América no século XVI, o Império Azteca estendia-se por uma superfície de mais de 200 mil quilômetros e tinha uma população estimada de 5 a 6 milhões de habitantes. Apesar de Tenochtitlan ser considerada uma das maiores cidades do mundo na época, as defesas mexicanas ou dos astecas não conseguiram evitar a dominação espanhola, que possuía uma tecnologia de guerra superior, com o uso do cavalo, do ferro e da arma de fogo.
Tal fator é enfatizado no texto, o que justifica a resposta correta como alternativa B, pois na B diz o seguinte: tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Quem foi a tentativa frustrada? Astecas. Quem era considerado poder superior? Os europeus, justamente por causa das suas armas de fogo, a sua tecnologia de guerra, incluindo os cavalos. No Caderno Azul de 2018, nós temos a questão 68, que traz um texto sobre a derrota dos astecas para Cortés, assim como a questão anterior. Um encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra ou a conquista. Como se dizia então, e um mistério continua, o resultado do combate, porque a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em números aos adversários e lutavam no próprio solo. Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenham conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? O enunciado pede o seguinte: no contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantada foi a utilização da rivalidade entre os povos nativos da América para conseguir aliados na luta contra grupos dominantes, no caso os astecas aqui na questão, feita pelos colonizadores europeus, basicamente pelos espanhóis, foi um recurso para minimizar a inferioridade numérica que os espanhóis tinham em relação à população nativa. Como foi dito no início da aula, muitos astecas morreram por causa das doenças trazidas pelos europeus. Mas a referência da alternativa D, que tem aí, introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas, não é a causa principal da derrota dos astecas para o exército cortês, e sim a exploração das rivalidades existentes entre os povos nativos. O que Cortés utilizou bastante foi essa alternativa, ou seja, pegar os povos nativos que eram contrários aos astecas para poder ajudar na luta contra os astecas, que vai fazer com que a superioridade inferior de espanhóis seja o suficiente para vencer então uma superioridade maior dos astecas. Portanto, marquei a letra C. Espero que vocês também façam isso, consequentemente possamos acertar a questão. No Enem de 2010, nós temos a questão 70, que traz referência aos Incas. O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cuzco, a cidade sagrada, era o centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente do cultivo da batata e do milho. O enunciado diz o seguinte: a principal característica da sociedade inca era... Aqui nós temos um texto que traz informações sobre o Império Inca, desde a sua localização, passando por as classes sociais que nós temos e chegando até a economia e a religião dos Incas. Mas o questionamento é sobre a característica principal da sociedade Inca. E qual é essa característica principal? Já está a resposta dentro do próprio texto. E dentro do próprio texto nós vamos ver que a estratificação é impossível mudar o seu estado, por ela ser estratificada. Isso deixa as alternativas B, C e D como alternativas erradas. Quando se fala em imperadores e sacerdotes serem iguais aos demais classes sociais, também vai anular a questão A por ser errada.
Com isso daí, vai sobrar então a alternativa E, impossibilidade de se mudar de extrato social, como já foi dito, e a existência de uma aristocracia hereditária, ou seja, ficado sem mudança nos status sociais. Portanto, devemos marcar a letra E. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula de resolução das questões de História Geral do canal História para Enem. Hoje abordamos sobre a América pré-colombiana. Na próxima aula abordaremos questões sobre a América Espanhola. Agora vou necessitar que apertem o botão de joinha que tem aí embaixo, dando o seu like, curtindo a nossa página com isso. Divulguem o nosso canal, estudem e tenham uma boa resolução das questões do Enem deste ano. Agora fiquem com Deus e até a próxima aula.